Bem-vindos ao nosso encontro semanal. A conversa de hoje continua, infelizmente, seguindo a pandemia do coronavírus. Na última, Na última segunda-feira, nós conversamos sobre economia, analisando do ponto de vista jurídico, incluindo pessoas físicas e pessoas jurídicas. Hoje, nós passamos para o ponto de vista do público, do erário. Para isso, nós contamos com as presenças dos secretários de Finanças de Veranópolis, Ricardo Ledur Gotardo, e de Nova Prata, Rogério Farina, os dois maiores municípios da nossa microrregião. Sejam bem-vindos. Boa noite. Infelizmente, a conversa de hoje não tem lá uma pauta das mais agradáveis, né? Rogério, vamos começar por Nova Prata, até pela questão do vencimento do IPTU aqui ser antes de Veranópolis, né? Abril, dia 10, venceu a parcela única, aliás, com 5% de desconto, né? O número de contribuintes foi o que o município esperava ou já se percebe uma diferença? Boa noite, Sônia. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos ouvintes. Então, a nossa parcela de vencimento, habitualmente, todos os anos, ela é 10 de abril, primeiros dias de abril, a parcela com desconto para pagamento antecipado. Na verdade, o nosso IPTU não tem vencimento em 10 de abril, ele tem pagamento antecipado. Então, as pessoas que optaram por fazer o pagamento antecipado tiveram o benefício de desconto de 5% do valor total pago em parcela única. Já o pagamento mesmo oficial, ele passa a ser dia 10 de maio. Então, dia 10 de maio é que tem o vencimento oficial da primeira parcela. E é importante explicar, né, Rogério, para quem não está vendo, que houveram muitos comentários de porque não vai ser transferido. Mas, na verdade, a parcela única é uma opção todos os anos, né? Exato. Então, se optou por manter a parcela única em 10%, com 5% de desconto, porque as pessoas que tinham disponibilidade financeira poderiam fazer o pagamento com esse desconto. Para ter uma ideia, nós tivemos uma arrecadação aí, normalmente todos os anos, 54% dos contribuintes, 54%, 55% dos contribuintes pagam em parcela em cota única com 5% de desconto. Esse ano já venceu o dia 10 e nós tivemos 48% dos contribuintes pagaram com a parcela única com desconto. Então, nós tivemos em torno de 6% a menos de contribuintes que fizeram o pagamento. Nós consideramos que foi uma arrecadação interessante, até porque nós vamos enfrentar agora nos próximos meses muitas dificuldades nos caixas, nos cofres do município, como todos os demais. O colega Ricardo depois possivelmente vai comentar sobre o assunto. Se vem aí agora muitas dificuldades pela frente para todos os municípios e Nova Prata não vai ser diferente, então a gente considerou que essa arrecadação, além de ser um benefício para as pessoas que conseguiram fazer com desconto, vai ajudar nos cofres do município. Nós temos então os vencimentos agora 10 de maio, 10 de junho, 10 de julho e 10 de agosto. Esses a gente já está com uma programação, uma possível prorrogação desses vencimentos. Porque a pessoa que não fez o pagamento antecipado, então agora a partir de 10 de maio, se não pagar, fica inadimplente. Sim. E aí o nosso objetivo não é esse, o objetivo é que essas pessoas que não tiveram condições de fazer o pagamento com o desconto, que daí possam ter, ou seja, aquelas que realmente estão com dificuldade financeira, é que vão poder ter um possível benefício. A gente não definiu ainda isso na administração, de como será feito e que meses que serão prorrogados, mas possivelmente haverá uma prorrogação, sim, da parcela, a princípio da parcela de 10 de maio e, consequentemente, as demais. Essa é a ideia. Nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar questionando os nossos convidados. Ricardo, Veranópolis já transferiu o pagamento de cota única do IPTU, né? Certo. Antes de mais nada, eu quero fazer uma ressalva que, apesar de ser inevitável a comparação entre os dois municípios, existem diferentes decisões tomadas em função das diferentes realidades Das locais. particularidades de Cada cada município um. tem suas peculiaridades e a gestão toma decisões adaptadas a essa realidade.
Quando começou o processo de crise, já foi vislumbrado que haveria essa dificuldade, e o que nós verificamos? Nosso vencimento não só do IPTU, mas tem do Alvará e também do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, dos autônomos, cuja cota única, e a única opção que tem, vence 30 de abril, e o IPTU venceria na primeira quinzena de maio. O que nós entendemos? Vamos prorrogar tudo em bloco para o dia 15 de junho, por ser mais razoável. O primeiro impacto da crise do Covid foi decorrente de algumas medidas também tomadas pelo Executivo Municipal, como, por exemplo, a questão do fechamento de alguns estabelecimentos, o impedimento do desenvolvimento de atividade de alguns prestadores de serviços, e nós não achamos como sendo razoável nós, por um lado, nós tirarmos a possibilidade de realização dos seus trabalhos, suas atividades econômicas, e cobrar o tributo, né? Justamente o tributo do Alvará, que é para autorização para desenvolvimento da atividade, no mesmo período. Tinha uma certa incoerência, então fizemos ajuste em função dessa situação. A questão de caixa, como é que nós fazemos? Vai ter que ter um gerenciamento, distribuição, utilização de outros recursos para honrar compromissos. Eventualmente, se alguns compromissos, especialmente aqueles de investimento que terá que ser remodelada a forma de pagamento, nós vamos ter que discutir internamente. Mas o tributo em si, a história do tributo, o que é? É uma prestação compulsória, ninguém paga porque quer, mas para obter do Estado um certo retorno. O Estado, enquanto instituição que pega a União, Estado e município. E o contribuinte, de um modo geral, a partir do momento que ele não teria condição de desenvolver sua atividade, ele tem essa iniciativa. Não me nego a pagar, mas não é o momento certo. E nós entendemos esse recado e colocamos em prática. Aqui, assim como aqui teve a questão da taxa de vigilância sanitária e o ISSQN, né? Como os municípios, o próprio Ricardo tem falou, datas de tem certas vencimento particularidades, diferentes, datas né? diferentes, né? Às vezes o pessoal costuma muito comparar pela questão população, né, Ricardo? Que nós temos a mesma população, mais ou menos as mesmas estruturas. O Alvará, por exemplo, venceu início de março. Então, o Alvará venceu dia 1º, 2 de março. A pandemia nem tinha ainda, não havia chegado. ainda. Então, nós não sabíamos nem que ia acontecer. Quer dizer, se tinha uma ideia, mas não tinha ainda uma noção certa do que ia acontecer. Então, como ela venceu, como o Alvará de licenciamento anual venceu em 2 de março, esse a gente, quando começou, já tinha pago. Então, a gente acabou não prorrogando ele. Mas já o sanitário, né, que vencia em 2 de abril, então, sim, considerando isso tudo que as empresas, que o Ricardo comentou, enfim, toda essa foi ceifado, na verdade, o direito das empresas atuarem. Então, o alvará sanitário a gente transferiu, ele está lá para junho, né? E junto com isso também aí o ISSQN, que também não havia sido pago, então a gente acabou fazendo essa prorrogação nos mesmos moldes. Acredito que Veranópolis também tenha feito, né, do Comitê Gestor do Simples Nacional. Fizemos os do Simples Nacional, que na verdade já foram automaticamente geridos pelo Comitê Gestor, e também, aliado a isso, juntamos o ISSQN pago pelas empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, também prorrogamos aí lá para junho, e da mesma forma que o Comitê Gestor do Simples Nacional. Acredito, não sei se Veranópolis fez alguma coisa nesse sentido, mas essa foi o que nós fizemos, né? De novo, como o Ricardo mesmo comentou, são particularidades diferentes, formas, a estrutura de cada um, administrativa, ela vem de anos, né, Ricardo? Então, é muito difícil dizer, houve algumas mudanças pontuais em relação, por causa da pandemia, mas existem calendários que já se mantêm há anos, né? Assim como tem municípios, né, Ricardo, que o vencimento do IPTU é lá no dia 2, 3 de janeiro, né? Sim, então, antecipa até para o ano anterior. Exatamente, então... Você pensa em curso de idiomas? Prime Language. Nós temos ainda a peça publicitária do Ateliê do Pano referente à Páscoa, mas pensando em qualquer produto, em toda a época do ano, o ateliê está lá. E o seu melhor sorriso, com máscara ou sem máscara, é a fração odontologia. Sobre decretos, como é que está hoje, Ricardo Veranópolis?
Bom, que tipo de decreto? Não, O brincadeira, municipal. obviamente você ia falar. Não, ultimamente quando você fala em decreto, só você pensa em um tipo tá. de decreto, É né? assim, eu vou tomar um pouquinho de tempo para explicar a história, para que não é tão curta assim. Quando começou toda essa discussão de limitação de atividades, e é sobre isso que se tratam os decretos do Covid, de Referente à regras pandemia, né? sanitárias e também limitação de algumas atividades, foi formado um comitê de crise. E vou dizer, um comitê extraoficial, não está documentado. Não tem portaria, não tem lei, não tem nada. Porque o que nós entendemos? O decreto ele é um ato discricionário do prefeito. Ele assina e responde sozinho, certo? Então, por que vamos formar um comitê formal para opinar sobre algo que quem vai responder sozinho É o é prefeito. o prefeito? Então, nós pulamos essa etapa e juntamos todo mundo. Poder E nesse juntar judiciário, todo mundo, poder judiciário, poder o legislativo, o executivo, órgãos de segurança, associação de comercial, etc, etc. Todo mundo tá lá na Câmara de Vereadores sentadinho falando tudo que tinha que acontecer. Entendemos que devia ter uma restrição. Entendo restrição, tem que ser colocada em prática. Então vamos levar da forma mais moderada possível, dentro da realidade. O que nós fizemos o conto? 65% mais ou menos da economia local é indústria. Indústria de energia é uma grande parte disso. Em transformação, tanto outra. Comércio atacadista, especialmente de alimentos, atividade essencial. Agricultura, atividade essencial. Então, sobra do prestação de serviço, autônomos, comércio varejista. Esse é o grande conjunto do que poderia ser regrado. A indústria, nós partimos do seguinte princípio. A parte de energia nós não podemos regular, porque é atividade essencial. Seja ela combustível, seja ela hidrelétrica. A parte de indústria de transformação, consideramos o seguinte: todas as indústrias elas têm responsáveis técnicos de segurança, tem CIPA, tem um monte de pessoas qualificadas para acompanhar e aplicar normas sanitárias bastante importantes. quer dizer, vocês deixaram a cargo de cada indústria. Fizemos um rol de recomendações e notificamos individualmente a cada indústria. E chamamos todas elas para conversar, distribuindo essa responsabilidade, porque a responsabilidade não pode ser pessoal, e sim decorrente de um pacto comunitário. Já no caso do comércio, e o comércio atende as pessoas de modo geral, nós tivemos que ter outra postura. Por quê? Porque tem muito fluxo de pessoas que não tem como um técnico, por exemplo, técnico de segurança de trabalho, até ser porque responsabilizado pelo jeito que a é da pessoa natureza, se né? comporta. Então, nós adotamos uma medida um pouco mais radical, formamos um grupo de trabalho que envolveu segurança pública, delegacia, polícia civil, Corpo de Bombeiros, Brigada e equipe de fiscalização. E a equipe de fiscalização nós pegamos de todos os setores, a parte das competências específicas de cada cargo, botamos todo mundo junto e diz, é isso que nós temos que trabalhar. E começamos uma atividade de conscientização e fiscalização, que só num último momento, última instância, acabou nos obrigando a aplicarmos algumas interdições. Para ter uma ideia, nós fizemos um canal de denúncia, 364 denúncias até a noite de hoje. Dessas 364 denúncias, nós conseguimos verificar 310 em loco. E foram feitas 16 interdições. Interdições mais em bares, que era um lugar... Porque no bar, o que acontece? O bar vai o idoso, que joga carta, que conversa, e é justamente, justamente o grupo de risco. E aí que nós atuamos com um pouco mais de rigidez. A partir de semana passada, nós flexibilizamos a parte do comércio varejista. Por quê? Por dois motivos. O comércio varejista, se olhar as estatísticas estaduais, tiveram uma queda de faturamento extremamente expressiva. Foi o setor mais atingido, né? Sem sombra de dúvida. O têxtil, especificamente, 85% de queda no estado. Né? Então, aplicamos um conjunto de regras e, vale o parênteses, a partir do momento que o governo do estado faz um trabalho de pesquisa que eu considero sério com a Universidade de Pelotas e entende que nós podemos nos regular localmente, ele está dando um aval que os técnicos da saúde que municiaram
o Estado, né? Os técnicos que municiaram o Estado entendem que aqui nós podemos ter uma regra mais branda. Sim. Esse é o recado implícito. Porque se não pudesse, estaria no decreto estadual que nós deveríamos agir de Que ninguém forma abriria. mais dura, correto? Então, a partir daí, regramos, estabelecemos alguns critérios, como, por exemplo, todo mundo tem que usar máscara, que isso é um consenso no mundo científico. O público e quem Não. atende o público. Não, os empreendedores, As os pessoas que atendem no os comércio. funcionários dos estabelecimentos estagiários. Por quê? Não faria sentido nós colocarmos uma regra para o público que nós não temos sanção para o público. Então, Sim. uma regra que eu não posso penalizar, Pode não- ser sugerir apenas para o público. eu não né? vou aplicar nunca. Recomendamos para todo mundo. Então, para os empreendedores, nós exigimos utilização de máscara em todas as suas E equipes. essa fiscalização continua sendo feita. Todos os dias, das 8 da manhã até as 8 da noite. Um abraço para todos os fiscais extremamente dedicados. Quantos Inclusive, fiscais tem? nós temos um grupo de 7 fiscais que se revezam em duplas e mais uma que fica no atendimento que também vai se revezando. E mais, que nem eu disse, a atuação conjunta com os órgãos de segurança. Pois bem, mas só para terminar o raciocínio, nós fomos em todos os estabelecimentos, continuamos indo e aplicamos essas normas. Alguns sofreram notificações, outros foram para interdição. A grande maioria se adaptou. E a população também começou a utilizar máscaras, começou a ter cuidados maiores. É muito complicado, porque esses decretos, o que eles têm de pano de fundo? Em 15 dias, o brasileiro teve que se tornar japonês. Certo? Sim. Teve que se tornar japonês nos cuidados pessoais de higiene e de relacionamento. É muito difícil. É muito difícil. Infelizmente, em alguns casos, teve que ser utilizado a condução um pouco mais enérgica. Mas é isso que está acontecendo. Muitos fazem... Eu falei que eu era falador, tá? Avisei. Tá, dentro eu do- só vou te interromper para fazer uma colocação. Depois da flexibilização que foi, me ajudem, Quarta-feira passada. quarta-feira Dia passada, 16. houveram interdições em Veranópolis? Claro. Porque o que acontece? Alguns estabelecimentos, eles permaneceram proibidos, porque foi Sim. uma decisão local. Local. Especificamente bares. Bares é uma coisa que nós não permitimos atividade do bar daquele sentido. Balcão, gente aglomerada, aquela coisa toda. O bar, por uma questão aí de dar condições iguais, regime da loja de conveniência. Entra um de cada vez, pega a sua coisa e vai Sim. embora. Quem não cumpriu isso, nós notificamos uma vez, na segunda vez nós interditamos. Assim que funcionou. Então, o comércio, antes de aplicar todas as normas, nós nos reunimos com a grande maioria dos lojistas, convidamos e chegamos a um termo aceitável de normas e horários. Depois foi para o decreto. A mesma coisa, academia de ginástica, eu juntei todo mundo. Tá, eu tenho esse problema de usar a primeira pessoa, do singular, Sei. mas Tá, é mas do a hábito. gente tá entendendo. Juntamos toda a turma das academias, convencionamos regras, né? Por exemplo, atividades de esportes de contato físico, esporte coletivo não pode ser desenvolvido, então os ginásios estão fechados, não dá para jogar futebol, etc, etc, etc. E lutas também não pode. Tudo que se encosta não pode fazer. Atividades para menores também não pode fazer, porque não faz sentido a escola não abrir e eu ter poder fazer a turminha sim. de dança. E idosos não podem ser atendidos. Convencionamos isso, chamamos as lancherias, tivemos a mesma conversa, distanciamento, regras, etc, etc, que pode e que não pode. Semana que vem nós temos agora reunião já setorial com o pessoal do comércio atacadista e por aí vai. Nós vamos discutindo e aplicando, discutindo e aplicando, discutindo e aplicando. Porque é um trabalho de conscientização. E aí a pergunta que fazem, vocês não pararam cedo demais? É a pergunta geral. Sim, que aliás todo mundo se faz, né? Aí eu vou fazer o seguinte, já vou responder isso. Meu ponto de vista personalíssimo, tá? Não é opinião do governo, mas é uma opinião pessoal. Falei o quê? Que nós em 30 dias tivemos que nos transformar, passar de brasileiros a japoneses, certo? Então, esse começar cedo demais tem um viés pedagógico. Uma atuação rígida desde o começo ajudou as pessoas a se conscientizarem. É um quadro grave, complexo instalado, né? Complexo instalado,
E agora, por mais que lá atrás, talvez nós tenhamos começado cedo, agora as pessoas estão conscientizadas. Tu vai no supermercado, ela está de máscara. Não precisava estar. Né? O recepcionista do mercado, ele lava a barra do carrinho, não precisava fazer, é o a mais. Essa conscientização ela é a consequência dessa medida um pouco mais dura desde o começo. Em partes, o resto também, informação da mídia, informação de qualidade, uma discussão de qualidade. E agora o trabalho que se faz é justamente da valorização da economia local. Não é só do comércio, da economia local como um todo. Porque, se por um lado, eu falo abertamente, nós temos que pagar 3, 4, 5% a mais e comprar da loja local, certo? Temos que fazer isso certeza. Por uma questão de distribuição de renda local. O lojista local ele emprega, ele faz outras compras, mas não é só isso. Nós temos que olhar na etiqueta muitas vezes e optar pelo Made in Brasil em detrimento do Made in China. Né? Nós temos que pensar na nossa economia, nos fortalecer como nação, não só como o segmento varejista ou o segmento atacadista, o que quer que seja. Então, tem toda essa complexidade, e aí já indo para o final da minha observação, essa complexidade de tratamento, que ela é consequência do começar cedo demais, que é o tempo de passar essa mensagem do problema grave que as pessoas têm que começar, mas devem começar a pensar no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E a partir de uma medida mais dura fica mais fácil não, fica obrigado a fazer essa reflexão. Agradecendo ao Vanir Trúculo, lembramos que estamos ao vivo, portanto vocês podem participar. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Estamos passando por um momento difícil. Precisamos zelar pelos nossos avós, nossas crianças. Mas a vida não pode parar. Com muito cuidado, o trabalho precisa continuar. Padaria Zanotto. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de oferir um ensinamento eficaz aos seus estudantes. Let's meet at Prime. See you there. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Estamos de volta agradecendo a Prime Language, a Odontologia Frasson e o Ateliê do Pano. Nós estamos ao vivo, portanto vocês podem participar. No intervalo nós ficamos brincando, mas não é brincadeira se as pessoas mais reclamam, mais choram
ou mais têm dúvidas, né? E é para isso que nós estamos aqui, para tentar, ao menos, esclarecer as dúvidas que vocês possam ter e que nos atinge a todos. Rogério, a situação do decreto, agora eu vou dizer que é da pandemia, tá? Que eu disse para o Ricardo. Aliás, por um bom par de anos eu não quero mais ouvir falar em decreto, tá? A situação em Nova Prata. Então, as nossas posições não mudam muito de Veranópolis. A gente fez, até porque segue-se um decreto estadual, né, onde você pode ser mais restritivo do que o Estado, mas não pode ser menos restritivo do que o Estado. Então, nos primeiros decretos, o município optou por uma restrição um pouco mais pesada. Na sequência, a gente optou por trabalhar mais na linha do que o Estado estava conduzindo, e agora a gente está, esse último decreto, em consonância praticamente com o que o Estado está conduzindo. Ou melhor dizendo, está decretando, né? Então, também temos aí uma série de atividades de fiscalização, temos um grupo específico, assim como Veranópolis tem, que trata das questões do Covid-19, né? Temos um comitê, temos um comitê de fiscalização também, da mesma forma, com equipes multidisciplinares de todos os setores, e estamos trabalhando numa linha tão pesada quanto a Veranópolis está trabalhando. Estamos trabalhando numa linha um pouco mais orientativa, e foi isso que se optou por fazer aqui em Nova Prata. Infelizmente, às vezes a gente peca um pouco por ser mais brando, porque a população, às vezes, infelizmente, não colabora muito, né? Nós temos essa dificuldade. Nós sempre lembramos nos programas que nós falamos sobre esse assunto que todos devem fazer a sua parte, né? Não adianta nenhum decreto se a população não... Sem dúvida. Inclusive, nós falávamos no intervalo aqui com o Ricardo, né? O meu telefone também, né? Como o Ricardo disse, são muitas ligações por dia. O meu, quando é 4 horas da tarde, 3 horas, já foi a bateria. Uma vez durava até as 10 da noite. Agora não dura mais. Mas faz parte da nossa atividade. A gente está aqui para isso, na verdade. Então, a gente tem essa responsabilidade e espera estar a contento. Nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Conversávamos na semana anterior com um contribuinte, um cidadão, uma cidadã, na verdade, que fez alguns comentários com a gente, e a gente tentando dar algumas explicações, dizendo que, na verdade, nós temos lá 27 mil habitantes, se nós fizermos 27 mil perguntas, vão ter 27 mil respostas diferentes, né? Cada um, Sim. Nesse momento, não... Então, para quem está na área pública, e como um momento difícil, né, como gente? O Ricardo colocou, é um decreto do prefeito, né? Mas a gente se inclui nele, né? Uhum. Não dá para deixar a responsabilidade só na mão do prefeito. Acho que tem um comitê exatamente para ajudar o prefeito a tomar as decisões, né? Então, a gente se inclui junto nessa responsabilidade, e é muito difícil tomar uma decisão. Se você fizer uma pergunta para mim, o que você faria? Talvez eu faria diferente. Então, nesse momento, você tem que se preocupar com a vida das pessoas, mas tem que se preocupar com a economia, porque eu acredito nessa minha visão, e eu venho da área da economia, sou economista, de que nós vamos ter sérios problemas aí pela frente. Se as pessoas se a gente for a dose do remédio for tão forte para a doença, nós vamos matar todo mundo, né? Uhum. Então, ali na frente vão ter pessoas se matando por falta de emprego. E será que isso é bom? Então, eu preciso medir todo esse tipo de... Nós temos que ter todas essas variáveis pesadas na hora de falar e fazer alguma coisa. É uma situação totalmente estranha, né? Quer dizer, ninguém sabe direito o que fazer. A decisão que tu toma hoje, amanhã ela se mostra... Ela tanto pode ser acertada como ela pode ser equivocada. E ficar nesse fogo cruzado na área pública... Não está fácil para ninguém, né, Ricardo? Então, eu acredito que ninguém passou por isso, né? A história nunca teve um momento como esse. Eu acredito que eu seja um pouquinho mais experiente de todos aqui de dentro, né? Mas eu não lembro de ter passado por isso nunca. Então, realmente é um momento muito difícil. Mas a gente está aqui, eu acho que esse é o objetivo, é tentar conciliar os dois lados, tentar conciliar tanto o lado econômico como o lado da saúde. Esse é o nosso grande papel, na verdade.
Então, é por aí. Eu acho que a gente precisa tentar fazer com que tenhamos menos perdas possíveis de ambos os lados, tanto do lado da saúde como do lado econômico. Nós temos a participação do Ivair Moreira e da Lucimara Farina. Obrigada por estarem conosco. Ricardo, avalia para nós a conduta do governo do Estado e do governo federal em meio a isso tudo. É complexo, certo? É bastante complexo. Vamos tentar fazer uma síntese um pouco mais breve que antes foi. O procedimento do governador do estado, ele parece ser razoável a partir do momento que ele começa a se municiar de dados técnicos, ou se valeu de uma pesquisa de universidade. O que pareceu difícil, e aí é uma crítica, e aí eu vejo o lado aqui também de Nova Prata, mas não quero me meter no problema de vocês, tá? Não estou aqui para isso. Mas acho que não é só as questões de nível estadual que deveriam ser competência do Estado, só aquela macrogestão. Mas, por exemplo, o tratamento de indústria de porte gigante, independente do local, devia ser assunto do governo do Estado. O governo do Estado também, outra questão que eu acho problemática. O decreto vence dia 30. O novo decreto sai que dia? No dia 30. E é publicado no Diário Oficial no dia seguinte. Exato. Deveria ser tratado isso com um pouco de antecedência, porque talvez dos fatores mais importantes para a tomada de decisão dentro no campo dos negócios é previsibilidade. E se eu não sei o que vai acontecer, eu tenho que esperar para o último minuto para entender qual que vai ser o passo seguinte, fica complicado do empreendedor tomar decisões graves, inclusive a respeito de demissões, de compra de insumos, de compra de matéria, de produto para venda, certo? Então, esse procedimento ele acaba sendo um pouco atrasado. É correta a linha técnica, mas eu, na condição de cidadão e também na parte de gestão pública, eu esperava que as decisões fossem um pouco antecipadas. A questão da União, o que eu sinto de dificuldade, né? A parte das declarações um pouco atropeladas e dos oportunismos e oportunistas de ocasião. Faltam políticas claras para o empresário médio, né? Empresário médio que movimenta a economia, o pequeno e o médio. Não é só o pequeníssimo que já foi contemplado nas primeiras medidas, mas o empresário local ele não foi contemplado nas medidas. Fora a questão da prorrogação, e eu estou falando de prorrogação, não é nem anistia, de prorrogação de vencimento do Simples Nacional, políticas de crédito, políticas sólidas e com uma abrangência um pouco mais longa para essa questão da previsibilidade, está se tornando uma pauta de discussão em Congresso que acaba sendo frustrante. E essa ajuda que também está se discutindo dentro do Congresso, que era o plano Mansueto, que o Mansueto era o chefe do Tesouro Nacional, e agora foi para o Congresso e completamente adulterado, legitimamente adulterado, mas adulterado, e acaba se tornando uma briga política e não uma construção de solução. Está levando muito tempo. Está levando muito tempo, porque não se tem clareza do que se vai acontecer. E aí eu pergunto, e aí os municípios, especificamente, têm estruturas estáveis e contratos longos, não, vai ter algum tipo de auxílio ou tenho que encerrar contratos? Ou tenho que rever as práticas locais? É tudo muito instável, né? É instabilidade. E falta um pouco de agilidade de todas as áreas, né? E eu vou dizer, até no município, as tomadas das decisões são complexas, são extremamente complexas, e o Rogério vai concordar comigo. Saiu o decreto do governador na quarta de tarde, para quinta-feira de manhã eu tenho que ter repensado a estrutura municipal. O Estado teve um mês para pensar, 15 dias para pensar, e o município acaba tendo um dia para resolver algumas horas, na verdade. Né? O que salva, e aí eu tenho que fazer um agradecimento, eu faço agradecimento para todo mundo, agradecimento da turma da fiscalização, da segurança, blá, 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 e assim, o que salva é que assim, esse comitê do Covid, ele devia ser um comitê de gestão permanente dos municípios, porque são grandes mentes
grandes mentes, pensando juntos soluções para problemas comuns. Isso é fantástico. O ponto de vista de várias áreas. E, além disso, do comitê, eu particularmente, de novo, indo para o individual, eu acabo conversando com pessoas das mais diversas áreas, tanto da agropecuária, da indústria. Bom, do meio jurídico nem se fala, tem N amigo de tudo que é lado. Porque, só um comentário, é fantástico. No mundo, o problema do Covid são 3 áreas: comportamento social, economia e saúde, certo? No Brasil tem essas 3 dimensões. Mais algumas. E essas dimensões são subdivididas também. A ciência, política e discussão jurídica. Então, é de uma complexidade gigante discutir as coisas aqui no Brasil. E é por isso que eu acho complexo. Se levar até o Supremo, né? Você pode ou não pode abrir um local de culto cheio de gente. Quando é consenso científico que tu não pode, que o distanciamento social é a medida de prudência. Entendeu? Você perde muita energia em coisas que não deveria se perder. Sim, com certeza. A Dalvinês Basso de Andrade, concordo que a situação é difícil e estranha para ser resolvida. Abraço. O Nelson Nascimento, forte abraço a vocês. O Pascoal Bavaresco, boa noite. Rogério, parabéns pelas colocações. Importante também, neste momento, reforçar a importância das medidas protetivas para que a população se cuide e cuide do outro. Com certeza, né, Pascoal? Rogério, a tua análise do comportamento estadual e federal? Eu tenho pouco a acrescentar nas falas do Ricardo, que ele resumiu praticamente a nossa visão, mas eu gostaria de focar um pouquinho mais no Estado, e a exemplo do último decreto, né, Ricardo? Ou seja, acredito que em Veranópolis tenha sido diferente. Na quarta-feira, era o último dia para que o comércio ficasse fechado ou aberto. Então, imagina-se a ansiedade daqueles comerciantes que estavam aí, com o seu negócio fechado, com o boleto vencendo, com a folha de pagamento a ser feita, enfim, com todos os compromissos terem. E nós, no município, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, sem uma posição do que fazer. O governador fazendo, com todo respeito ao governador, nada contra, acho que é uma pessoa competente e tem as suas competências, assim como tem as suas falhas, né? O governador fazendo belíssimo discurso, mas prática, o que o município tem que fazer? Nada. Ficamos sabendo na manhã seguinte, praticamente, né? Então, a posição do município fica muito complicada e as pessoas não entendem isso. Infelizmente, o povo não entende isso. O povo não consegue captar essa dificuldade. Então, acho que essa é uma grande dificuldade que está tendo. Fora isso, todas as questões políticas que estão a nível nacional, que, na verdade... Que poderiam não existir. Deveriam ser evitadas, né? E dá para se transferir isso a nível estadual, nacional, estadual e até municipal. Você acaba vendo essas dificuldades políticas que, infelizmente, assim como nós temos a maioria, eu diria que a maioria esmagadora está preocupada com a situação. Mas no meio disso sempre existe alguém tentando tirar proveito. Exatamente, né? Os oportunistas. A Maleva Andreassa também está nos vendo e escreveu: mesmo nas peculiaridades de cada um dos municípios, dos 2 municípios, um tem a aprender com o outro por apresentarem semelhanças no assunto de hoje. Parabéns pela apresentação da realidade de cada um na tomada de suas decisões. Sempre é bom saber, sempre se aprende, sempre se ganha. Uma lição nessa história toda, Ricardo. Aproveitei o gancho da Maleva. Acho que, assim, tenho que reconhecer uma situação e é uma vantagem estratégica que a cidade tem. O fato de nós termos um prefeito médico ajuda muito, inclusive na hora de comunicar à população. As pessoas reconhecem no Valdemar um médico bastante sério e segue muitas das orientações de prevenção de saúde que ele acaba dando. A lição que eu tenho, e não é exatamente para mim, mas acho que é toda a sociedade, é que estar retornando a valorização da informação científica correta, da busca pela informação clara, da busca de dados, mesmo que seja para divergir. Mas
a ânsia por se aprofundar nos assuntos. Eu acho que isso é muito bom, é um legado positivo que vai ficar. Conversava com um amigo meu há pouco tempo atrás, eu tenho uma esperança bem particular que a sociedade saia melhor dessa pandemia. Todos nós temos, né? O país vai sair mais pobre, isso é fato, é consequência de uma crise, mas talvez a sociedade saia melhor, mais preocupada em ter profundidade. É muito interessante tu ver nas conversas online discutindo uma colocação do infectologista. Claro, as pessoas é discutindo informação, não é conhecimento aplicado. Mas só o fato das pessoas terem ido buscar esses dados já é uma dinâmica de comportamento diferente. Então, esse apreço pelo conhecimento puro é talvez a grande lição da sociedade. Porque se tivesse tido isso antes, né, essa busca de conhecimento, não ia precisar ter um estado impositivo na regra. A conscientização ia ser mais rápida. A população ia tomar suas próprias precauções, né? Me incluo na população, para deixar bem claro. Não olha de cima, olha de igual para igual e às vezes até de baixo. Que eu faço só um parênteses. Nós agentes públicos, seja um agente político ou servidor, nós estamos numa condição privilegiada nesse momento, pelo menos. Então é hora do servidor prestar serviço público, estar à disposição da sociedade e fazer o que precisa ser feito dentro das suas competências. Mas assim, o grande legado é a busca do conhecimento, sem sombra de dúvidas. Agradecendo a participação da Patrícia Donadero Lovisão. Parabéns, Rogério, pela tua coerência sempre. O João Guerino Rui também escreveu ótima entrevista. Parabéns, forte abraço a todos, em especial ao Rogério. Nós vamos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco o Rogério vai falar sobre o que há de se aprender nessa história toda. É só um minutinho. Estamos passando por um momento difícil. Precisamos zelar pelos nossos avós, nossas crianças. Mas a vida não pode parar. Com muito cuidado, o trabalho precisa continuar. Padaria Zanotto. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de offrire um ensinamento eficaz à sua estudante. Let's meet at Prime. See you there. Nosso terceiro e último bloco começa agora. Estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Rogério, uma lição que fica
Quer dizer, ainda não terminou, mas no processo todo até agora. Eu acredito que ficam muitas lições, né? Acredito que a gente sai muito mais fortalecido. De qualquer crise, a gente sai muito mais fortalecido. E dessa crise, tenho certeza que a gente vai sair muito mais fortalecido, principalmente na questão de higiene, né? As pessoas, principalmente a nossa região, não tem péssimos hábitos de higiene, não é isso. Mas não tinha esses hábitos de higiene normais que todos nós deveríamos ter. Então, acho que isso já é uma grande lição. Mas eu queria falar um pouco na área, na área empresarial, vamos falar, ou até de relacionamento. E eu participei de 2 conferências hoje, por vídeo, né? E para você ter uma ideia, nós fizemos uma conferência de um grupo de Nova Prata, da gastronomia, inclusive eu faço parte dela, como empresário e não como secretário. E esse grupo, segundo o colega Marca, que coordena esse grupo, nós nunca tínhamos conseguido reunir mais de 4 ou 5 pessoas. Quer dizer, presencial não, mas por vídeo sim, né? 17. Eu ia dizer todos, aí eu não 17 pessoas, 17 empresários da área da gastronomia e hotelaria nesse grupo. Então, quer dizer, só isso já é uma grande aprendizado e eu acredito que isso vai se manter a nível mundial. Eu acredito que isso vai se manter, até porque a tecnologia chegou e as pessoas com certeza vão trabalhar muito forte em cima disso. Né? Então, acho que esse aprendizado, sem dúvida nenhuma, vai ficar para o mundo empresarial. Mercado de trabalho. Vocês acham, na opinião de vocês, também vai mudar? Claro, cidades maiores já existia isso, mas, por exemplo, nos nossos municípios menores, havia uma certa resistência. O mercado de trabalho também vai mudar com isso? Fala de teletrabalho, coisas do gênero? Sim. Bom, são 2 coisas, né? A grande massa de trabalhadores está em atividades como, por exemplo, indústria, construção civil, que ainda demanda o serviço manual. Isso vai permanecer, espero que aumente, diga-se de passagem. Por favor. Mas a forma de trabalho, especialmente aquele que pode ser desenvolvido de dentro de casa, acho que não é só nesse campo que vai haver mudança. Vai ter uma mudança comportamental muito mais complexa. Do trabalho, da forma de comprar, da forma de se relacionar, que também está mudando. Um comentário paralelo. Talvez seja, de todas as épocas da humanidade, essa aqui é a mais fácil de ter quarentena. E é a época que mais está reclamando. Porque tem ferramenta para reclamar por resto do mundo, mas tem ferramenta para contactar o resto do mundo a partir da sua casa. A mesma ferramenta que tu usa para reclamar do resto do mundo, né? Pro resto do mundo, tu usa para falar com todo mundo. Então, e aí é um recado que vai pro empresariado local. Claro, fora o ramo da gastronomia que tu tem consumido aqui. Mas se adaptem a essas novas tecnologias. A utilização da ferramenta eletrônica, do online, para o comércio local, para as atividades econômicas locais, porque as pessoas vão sair menos de casa durante um bom tempo. É uma consequência inexorável de uma pandemia de saúde. As pessoas vão sair menos, vão gastar menos dinheiro, vão tentar, dentro do possível, fazer economias, e isso vai ser uma linha reta durante um bom período. Então, vai ter que ter uma adaptação, sim, no empreendedorismo e também na forma de trabalhar. Porque, eventualmente, é mais eficiente ficar em casa e entregar por meta e não entregar por hora. Claro, tem que mudar a legislação, a adaptação da legislação trabalhista. É difícil, né? Não vou querer opinar sobre algo que eu não domino, que é essa parte de legislação trabalhista, mas sim tem uma seta apontando nessa direção. Tem uma seta apontando nessa direção. E uma parte, eu faço comentários. Eu converso todos os dias com o pessoal que faz seguro-desemprego lá em Veranópolis. Nós temos uma média histórica de aproximadamente 100 a 110 pedidos de seguro por mês. Esse mês
Sexta-feira foi Quinta, feriado? porque sexta era Sexta-feira Santa. Tá? Quinta-feira tinha 60 pedidos no mês. Então ainda não sofremos gravemente o impacto da crise. Mas haverão demissões e haverá demissões e a sociedade vai ter que se adaptar a uma realidade diferente. A Fabiana Keller também está participando. Parabéns aos secretários Rogério e Ricardo. Muitos elogios ao município de Veranópolis pela excelente condução das ações em meio a essa crise. Rogério, isso o Ricardo também comentou no começo, né? A importância de valorizar o comércio local. Né? SIC, CDL, Sindilojas, inclusive aqui, lançaram uma campanha conjunta, né? E, bom, tu sabe, eu sou uma defensora ferrenha do comércio local, até porque se eu comprar de ti, tu vais comprar do Matheus, que vai comprar do Cider, que vai pagar o Johnny, né? Quer dizer, é um círculo. Sem dúvida, até elogios à CDL, que está fazendo um belíssimo trabalho nesse sentido, eu tenho acompanhado nas redes sociais e compartilhado, inclusive. Isso são atitudes positivas, isso realmente é a atitude de uma entidade que está preocupada com os seus associados. Atitude positiva de valorizar o comércio local. Então, olha, sinceríssimos parabéns. São as 3 entidades em conjunto, fazendo né? esse conjunto, e eu tenho certeza que essa iniciativa deve ter partido das 3, mas capitaneada pela CDL. Enfim, desde o início, até acho que foi na primeira semana em que houve todo esse processo, né? A gente fez um depoimento com relação a isso, e naquele momento mesmo nós falamos nessa questão. Passado esse momento, a população tem que fazer a parte dela. Com certeza. Ou seja, comprar no comércio local. E essa é uma parte essencial, né? Sem dúvida nenhuma. Nós temos tudo aqui, nós temos tudo em Nova Prata, nós temos tudo em Veranópolis. Não precisa sair daqui, tem tudo aqui. E o que não tiver é simples. Hoje nós estamos fazendo isso hoje, né? É 5 dedos no teclado e você compra na hora. Então, não precisa sair de Nova Prata para fazer compras em lugar nenhum. Nós temos tudo aqui em Nova Prata. Porque, né, tu falaste que é economista, mas assim, é uma coisa tão lógica. Aquilo que eu sempre falo. Se eu vendo para ti, tu vai comprar de um outro que também pode ser o meu cliente. Quer dizer, é tão simples, né? É o círculo virtuoso, né? Então, quer dizer, todo mundo ganha com isso. Então, eu acredito que esse é um momento fundamental, onde todos devem ajudar a todos, né? Seja no restaurante, seja na loja de confecção, seja na loja de calçado, seja no posto de gasolina, seja, enfim, qualquer lugar que for. Eu acredito que esse é o momento que a população vai ter que fazer a parte dela, né? Até porque é o seguinte, né? Lembre sempre disso, tudo que você comprar aqui, você gera impostos aqui, os impostos ficam aqui. Então, isso é fundamental. Eu estava lendo agora, antes de vir para cá, uma pesquisa, até não detalhei muito, mas vou detalhar mais, sobre o turismo, né? Que é um dos maiores impactados nesse processo todo. O turismo, para você ter uma ideia, em 2000, para retornar ao mesmo patamar de 2019, o turismo deverá crescer. 2020, esquece, vai perder em torno de 160, se não me falha a memória, são 160 bilhões de reais. A estatística de perda. Em 2021, vai haver uma recuperação e, comparado a 2019, vai ficar com 40 e poucos % de perda. E para haver uma recuperação mesmo, deverá crescer em 2022 e 2023 em torno de 17% ao ano. Gente, não vai, é muito difícil acontecer isso, até porque a estimativa de que as pessoas voltem a viajar, isso está previsto para 12 a 18 meses. Quer dizer, viagens internacionais, a previsão é que comecem a ocorrer novamente a partir do 18º mês, a partir de agora. Mas aí nós voltamos pro nosso, Exatamente. Né? Então, esse é o momento de valorizar o local, né? Quantos atrativos temos aqui? Até porque o preço do dólar, né? Mesmo que tu comeces a viajar, a pensar, quer dizer, fica bom ou a expectativa melhora, inclusive, vou te dar um simples exemplo. Turismo interno, né? Exemplo. Quantas pessoas já viajaram para Disney, mas não conhecem as águas termais de Nova Prata? Quantas pessoas viajaram para Disney, mas nunca foram no restaurante giratório de Veranópolis? Gente,
É simples, vamos valorizar o local. Esse é o momento, né? Então, eu acho que essa é a pedida que a gente faz para que isso fique aqui. Tudo que for consumido aqui vai ficar e aqui vai retornar. É aquilo que nós comentávamos, né? Vamos voltar a falar do Caldas. As pessoas vêm para os hotéis de Nova Prata, Vila Flores, Veranópolis, por causa do Caldas. Aí eles compram na padaria, eles compram no açougue, eles compram no supermercado daqui. Ninguém vai sair daqui e vai comprar pão em Bento Gonçalves ou pela internet. Quer dizer, é uma economia que gira e que beneficia a todos, né? Nós temos também a participação da Rafaela Soares Vargas, estamos assistindo daqui de Veranópolis, muito claras as colocações dos secretários. Abraço, Ricardo. O Neivaldo Carvalho, parabéns aos 2 entrevistados, e a Beatriz Romanzini, Rogério Farina é muito inteligente e eficiente. Agradecemos a todos os que nos acompanham e ainda dá tempo de vocês participarem. Ricardo, mesmo que a gente já tenha falado que o governador vai deixar para o dia 30 falar sobre algo, o decreto, depois é feriado de novo, né? Aí vai lá para o dia 4, quem sabe, né? A tua expectativa? Bom, eu tenho um problema muito grave com futurologia, né? E, assim, nós vamos ser realistas. Brasil, nós temos um processo claro de subnotificação decorrente de baixíssimo nível de teste. Ao mesmo tempo, nós estamos em processo de queda de temperatura. Então, a utilização do sistema de saúde tende a aumentar, com ou sem Covid, né? O que eu espero? Vamos dizer o que eu espero, não o que eu prevejo. O que eu espero é que sim, que a sociedade adote as medidas mais rigorosas possíveis no trato pessoal, evitem contatos desnecessários, tomem cuidado da higienização, evitar frequentar estabelecimentos sem necessidade. Quando vai não precisa levar a família inteira. Enfim, repense seu modo de vida temporariamente, que esse tipo de conduta possibilitará a manutenção da condição atual ou uma eventual flexibilização. O que é fato é o seguinte: se nós acharmos, se nós acharmos que, enfim, a briga está ganha e começarmos a relaxar, é muito rápido de ter uma superlotação do sistema de saúde, e aí sim, é fechamento, é confinamento. Porque aí é uma questão de sobrevivência. Então, se a sociedade tomar as medidas e se comportar como se recomenda, poderá sim ter uma manutenção do status quo, até uma flexibilização. Não acho improvável, né? Não acho impossível. Mas pouco provável. Pouco provável. A tendência é que tenha uma manutenção do que está hoje, né? Com uma regionalização um pouco mais regrada, né? Que hoje não está muito claro o sistema. Deveria ser simples. Nós temos uma região de abrangência aqui, de regionalização de saúde, e quando chega a tantos por cento, tu muda as medidas para o grau 1, 2, 3, 4, e tu escalona os graus, assim. Tratamento de guerra, de acordo com o alerta, é o tipo de comportamento. Claro, isso é válido para o próximo 1, 2, 3 meses. Com o limite, claro. Se o nível de risco for 0, tira todas as restrições. Uma previsibilidade. E aí qualquer um dentro da sua casa vai poder saber como se portar numa regra geral. Não é o que tem acontecido e provavelmente isso não vai acontecer, é uma utopia minha. Também acho que a sociedade vai continuar se comportando como está hoje, com essa euforia de quando se libera, se vai à rua. Pode e deve ir ao comércio, pode e deve ir no restaurante, pode e deve com responsabilidade frequentar a sociedade, de forma moderada e responsável. Isso faz toda a diferença, né? Se eu vou para a loja, vou sozinho, não levo minha avó junto, nem meu filho junto, sabe? Faço o que tem que fazer e assim a vida vai seguindo. Tua expectativa, Rogério? Bom, sinceramente não dá para ter muita expectativa. A gente ainda não tem ideia do que possa acontecer. Eu acredito que
numa manutenção, não tenho dúvida disso, acho que isso é uma realidade e vai acontecer. Acredito que haverá uma flexibilização a nível de capital, né, região metropolitana, que não houve nesse primeiro momento, acredito eu, mas para nível de interior não vai mudar muito. Até não, eu acho que o que está do que estava para fins de economia já está razoável, né? O que nós precisamos sim, e aí eu faço aqui o meu apelo à população, principalmente em Nova Prata, para que a gente não tenha que endurecer medidas e ter que voltar atrás daquilo que já foi conquistado, é que a população se conscientize, que a população faça a sua parte, que o comerciante faça a sua parte. Nós temos hoje, o nosso decreto prevê que todo comerciante e toda a sua equipe, enfim, utilize máscara. É obrigatório, não é facultativo, é obrigatório. Assim como em Veranópolis, aqui em Nova Prata também é obrigatório. Então, a gente, hoje foi o primeiro dia, né? E amanhã temos o feriado e eu acredito que na quarta-feira os comerciantes, enfim, vão se conscientizar um pouco mais. Mas a gente deixa esse nosso apelo, não é nosso objetivo endurecer, não é hipótese alguma, mas se necessário for, assim será. Até porque nós não queremos retroceder. Eu sempre tive isso em mente, retroceder nunca, né? A gente precisa manter uma constante, mas se necessário for, vai ter que ser, infelizmente, vai ter que retroceder. Resumindo, todos nós precisamos fazer a nossa parte. Agradecendo ao Ricardo e ao Rogério, o programa de hoje fica por aqui, mas já adiantamos os nossos convidados da próxima segunda-feira. Serão a Sabrina Corrente e o Eduardo Gotardo, os Los Bidus, que vão nos contar sobre a viagem que eles planejavam fazer por todo o Brasil e que, infelizmente, também foi abortada por causa do coronavírus. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, no mesmo horário.